Olá, olá, sétimo ano. Vamos iniciar aí a unidade 5 do livro de vocês, tá? Que a unidade 5 fala sobre dinâmicas da natureza do Brasil. Então, a primeira parte aí que eu vou falar com vocês é essa introduçãozinha. Nessa unidade a gente vai apresentar características e dinâmica dos elementos naturais. Então a gente vai falar sobre o relevo, o clima, a hidrografia e a vegetação aqui do Brasil. Tá? Tudo distribuído no nosso território. A gente também vai ver a interação entre os elementos e a ação humana, beleza? Os aspectos sobre essas unidades e conservação, né? A importância da conservação delas e a proteção da biodiversidade como um patrimônio natural aqui do território brasileiro, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai conversar é o relevo do Brasil, né? O que é uma definição de relevo primeiro? Relevo é o conjunto das diferentes formas, né, observadas na nossa superfície terrestre e um elemento importante nas dinâmicas dos componentes naturais. Então isso é a definição de relevo, beleza? A gente tem vários tipos de relevo, isso a gente vai falar mais à frente, mas os que predominam aqui no Brasil, que é o que a gente vai acabar citando. Então, conjunto das diferentes formas observadas na superfície terrestre em um elemento completamente importante na nossa dinâmica dos componentes naturais. Então, essa é a definição de relevo. Então, ó, uma imagem aí, algumas formas de relevo existentes aqui no Brasil. Aqui, ó, cada imagem representa um tipo. Arraial da Ajuda, Porto Seguro, Pico da Neblina, maior pico culminante do Brasil, deslizamento de encosta, essa aí, procedimento, beleza? Então algumas imagens aí que foi que a gente viu sobre esse relevo. O relevo brasileiro, tá? A gente tem que entender que as altitudes daqui, elas são inferiores a 900 metros, tá? É considerada modesta, se a gente for comparar no mundo inteiro, em várias formas do nosso planeta. Então, ó, observando o mapa do Brasil, quanto mais avermelhado for ou tiver mais escuro, é onde tem as maiores elevações do nosso relevo, beleza? Então, acima de 800 metros até 800 metros, quer dizer, a gente observa essa parte aqui, ó, entre o sudeste, o centro-oeste, pega partes do sul, um pouco do nordeste, e assim a gente vai vendo no todo o território. Essa região aqui a gente já vê que não tem tanta altitude, que é a parte do norte do Brasil. Beleza? Então, as altitudes modestas que a gente costuma dizer, ó, aproximadamente 93% do território brasileiro apresenta altitudes inferiores a 900 metros. Né? Entre os fatores que explicam a predominância dessas altitudes relativamente baixas, destacam-se a localização da placa tectônica sul-americana, que fica onde está o Brasil, né? Como a estrutura geológica mais antiga e a ação predominante, né, são voltadas pelos agentes externos. Então, o Brasil na placa sul-americana, vocês já estudaram no ano passado que a gente está em cima dessa placa, o Brasil, por isso nós não temos, né, atividades geológicas aqui, porque a gente está em cima de uma placa. As placas tectônicas, elas estão movimentando em cada direções. Ora ela se choca contra outra, né, uma outra, e ora ela está se afastando uma placa da outra. O deslocamento, né, dessas placas dá origem a vulcões e também terremotos, que são chamados de abalos sísmicos. Isso são os agentes internos que atuam, que moldam o nosso relevo. Então, aqui, ó, a placa sul-americana, o território brasileiro, nessa primeira imagem, tá? Aqui onde a gente vê essas partes em vermelho são onde tem vulcões. E aqui são as instabilidades entre uma placa e outra que pode provocar o quê? Essa parte mais laranja a gente acaba vendo que pode provocar terremotos. Beleza? Aqui está a nossa placa, que é a placa sul-americana. O Brasil está localizado no centro, ou seja, no meio da placa sul-americana, distante das áreas onde ocorrem os choques e ou até mesmo a separação entre essas placas. Dessa forma, a ação dos agentes internos, que é o vulcanismo que a gente falou sobre os terremotos,
do relevo no nosso território aqui, no Brasil, no nosso relevo acaba sendo muito pequeno, se comparado às outras regiões onde está mais próximo a essas bordas das placas. Então, nós podemos dizer que a nossa estrutura geológica é uma estrutura antiga, mas que a gente, por estar no meio de uma placa tectônica, a gente não tem nada de terremoto, né? Se tiver, é numa magnitude muito baixa, e também as atividades vulcânicas. Tá? Os vulcões que nós temos aqui no Brasil, eles são inativos, então por conta desse motivo. A estrutura geológica, o que é isso? É o conjunto de diferentes tipos de rocha que compõem o nosso relevo em um determinado local. O Brasil, nessa estrutura, como eu já disse para vocês, ela é bastante antiga, né? Ela é estável e desgastada por conta de ser antiga. É antiga. Vamos lá. Por quê? Porque as rochas começaram a se formar há 2,5 bilhões de anos atrás, quando a Terra era bem diferente do que a gente conhece hoje. A maior parte dessa estrutura é composta de rochas de idades entre 2,5 bilhões de anos e de 500 milhões de anos. Então, a gente sabe que é bastante antigo. Para você ter uma noção sobre esse tempo, né, saiba que a separação da América do Sul e da África e a junção da América do Norte com a América do Sul ocorreram nos últimos 65 milhões de anos. E o nosso tipo de relevo é mais antigo que isso. Então, para vocês terem uma ideia, estável. O que seria uma coisa estável? Como a gente falou anteriormente, o território brasileiro está situado na porção central de uma placa. E essas ações dos agentes internos, elas não ocorrem, elas não são intensas. Por isso que nós somos estáveis, né? Não é uma coisa instável. Instável é diferente de estável. Então, a gente não tem esses movimentos. Desgastado por causa da intensa ação desses agentes externos, principalmente a água e o vento. Lembra que o vento, a água, os raios solares são os agentes externos. Então, ela é desgastada por esse motivo. Continuando. No Brasil, os agentes externos, né? As águas das chuvas, dos rios, dos mares e também os ventos, né, prevalecem sobre a ação dos agentes internos na transformação do relevo em um processo lento, né, e constante de desgaste das rochas e do transporte e decomposição desses sedimentos. Aqui, ó, o desgaste dessas rochas, como fica com o passar dos anos, né? Aqui no caso são muitos e muitos anos. É quando a gente observa assim, olha uma rocha e fala, nossa, como é que essa rocha chegou nesse estado? É justamente os agentes externos, a chuva, o vento, os raios solares que acabam provocando e fazendo com que essas rochas elas acabam se distorcendo, se destroçando, quebrando, né? E chegando nesse estado aí. É o desgaste que ocorre nela. Distribuição das formas de relevo. Tá? Entre as grandes formas de relevo terrestre, no Brasil predominam planaltos e depressões. Então, lembrem disso. Dentre tantas formas de relevo que nós temos, né, que é planalto, planície, montanhas e depressões, no Brasil a gente tem uma predominância de planaltos e depressões. Beleza? As áreas de planícies, elas cobrem uma pequena parte do território e elas ficam mais na parte litorânea e próximos aos rios do território brasileiro. Então, ó, algumas imagens aí eu vou mostrar para vocês dos planaltos. Do planalto brasileiro aqui, ó. Tipos de planalto, né? Planaltos são terrenos bastante desgastados pelos agentes externos e podem estar em diferentes formas. Uma chapada, como estaria o exemplo, isso aqui são chapadas. E os morros que vocês estão acostumados a verem aí perto de casa, a gente consegue ver até ao redor da escola, a gente consegue ver morros. Então, a gente pode classificar como um tipo de planalto. Serra também é outro exemplo. Planícies. Planícies, como a gente já sabe, são terrenos relativamente planos, né, formados pela decomposição e o acúmulo de sedimentos que vem, né, da superfície que são mais altas, de superfícies mais altas. Então são áreas planas aí, ó. Se vocês olharem a planície do Rio Negro, que fica lá no Amazonas, totalmente, ó, reto, e a gente consegue observar até lá no final. E as depressões? As depressões, né, são áreas de superfícies planas ou relativamente onduladas, bastante desgastadas pelos processos erosivos, né? Elas têm altitudes mais baixas do que as localizadas no terreno que fica ao seu redor. Então, relativamente, ela está abaixo, que ela pode ser abaixo do nível do mar, ela pode ser acima do nível do mar, mas em relação às áreas ao redor, ela está abaixo. Beleza? Então, por isso que é chamada depressão.
Porque outro exemplo de uma depressão, que é a depressão sertaneja. Fica lá no Rio Grande do Norte. As formas de relevo no Brasil, beleza? Ó, os que estão em laranja são os planaltos. Então a gente tem várias formas de planalto. O que está esverdeado são as planícies. Se vocês observarem, não tem tantas quanto a dos planaltos. E a que está em laranja são as depressões, que a gente já vê uma maior quantidade. Que é a parte da depressão sertaneja, que fica no São Francisco. Se vocês olharem aqui, ó, o centro-sul do Brasil, a gente acaba observando que tem mais planaltos. Então, por isso que a gente acaba vendo uma grande quantidade de quê? De morros ao nosso redor, porque a gente tem uma predominância desses planaltos, beleza? Então, na próxima aula a gente continua esse assunto. Um abraço.